Agora, a regra da derivada do quociente. Do mesmo jeito do produto. A derivada do produto não é o produto das derivadas. Quociente, mesma coisa. Derivada do quociente não é o quociente das derivadas. E tem uma regra, vamos ver então como é que é essa regra. A regra tem uma demonstração, como tem a do produto, mas a demonstração é um tanto que análoga. Então eu não vou nem colocar aqui. Vamos só ver como que é essa regra e aprender a aplicá-la. Se u e v são deriváveis em x, com v de x diferente de zero, vou dividir u por v, né? Então, u dividido por v também é derivável em x. E quando você vai calcular d dx de u sobre v, isso daqui é assim. A derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda dividido pela segunda ao quadrado. Observe que no numerador até parece um pouco com a regra do produto, com a diferença desse menos no lugar de mais. E aqui você tem que dividir por v quadrado. Você pode usar uma notação mais simplificada. Você pode colocar, por exemplo, se eu colocasse em termos de f de x, g de x, linha, né? Chamasse as funções não de u e de v, mas de f de g. Aqui também poderia usar a mesma notação com u e v, né? Bom, mas aqui você pode colocar assim, né? F' de x, que é a derivada da primeira, vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Como primeiro exemplo, vamos encontrar a derivada dessa função. Coloquei a variável independente sendo o t. Você pode chamar de qualquer letra, né? Nós vamos ter o seguinte: dy dx é igual. Aí você vai olhar aqui. Quem é a primeira? É t quadrado menos 1. Então coloca aqui t quadrado menos 1, linha, vezes a segunda, que é t quadrado mais 1, menos a primeira, t quadrado menos 1, vezes a derivada da segunda, t quadrado mais 1, linha. Tudo isso dividido pela segunda ao quadrado. Ou seja, derivada de t quadrado menos 1 é 2t, que a derivada de t quadrado é 2t, a derivada de menos 1 é 0, né? Vezes t quadrado mais 1 menos t quadrado menos 1, e a derivada de t quadrado mais 1 é também 2t, dividido por t quadrado mais 1 ao quadrado. Agora você faz essas multiplicações assim e assim. 2t vezes t quadrado dá 2t ao cubo, mais 2t vezes 1 dá 2t. Aqui fica 2t vezes t quadrado, que dá 2t ao cubo. Com menos fica menos 2t ao cubo. E 2t vezes menos 1 dá menos 2t, com esse menos dá mais 2t. Dividido por t quadrado mais 1 ao quadrado. Aqui dá para você cancelar o 2t ao cubo com menos 2t ao cubo. 2t mais 2t dá 4t, dividido por t quadrado mais 1 ao quadrado. Agora, seja n um inteiro positivo. Mostre que x elevado a menos n' é menos n, x elevado a menos n menos 1. Que é uma regra que você sabe, eu já falei que vale, né? Eu disse que essa regra da derivada da potência, ela vale para qualquer expoente real. Mas a justificativa que eu dei, acho que na aula passada, era uma justificativa que valia só para n inteiro positivo, né? Aqui eu estou colocando o expoente agora sendo um negativo.
Por que vale essa regra, nesse caso do expoente negativo? É por causa da regra do produto. Porque a derivada disso aqui, ó, é simplesmente, quem é x elevado a menos n? N positivo, né? E aqui você coloca o menos. É a mesma coisa de você escrever 1 sobre x elevado a n. X elevado a menos n é isso aqui. Aí você usa a regra da derivada do quociente, que é derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda dividido pela segunda ao quadrado. Mas isso é quem? Veja, derivada de 1 é zero, então esse termo não tem. Aí esse outro é menos 1, né, que está aqui. E a derivada de x elevado a n, como n é um inteiro positivo, é nx elevado a n menos 1. Isso fica dividido por x elevado a 2n. Ou seja, isso é igual a menos 1 vezes n é menos n. E aqui você vai ficar com x elevado a n menos 1 menos 2n, fazendo a divisão dessas duas potências. Ou seja, menos n, x elevado a n menos 2n dá menos n. E aqui, menos 1. Então vale a regra, né? Eu já disse que valia, só estou justificando agora. Ora, então você pode pausar esse vídeo, por exemplo, e calcular derivadas de funções assim, ó. Você coloca, por exemplo, 1 sobre x. Aí você deriva essa daqui. Que é, na verdade, assim, né? Tá bem apertadinho aqui, estou escrevendo no limite, né? Pronto, aí você pode usar a regra da potência e calcular essa. Você pode calcular 4 sobre x ao cubo, linha, que é a mesma coisa que 4 vezes x elevado a menos 3, linha. Quem que é isso aqui? Aí você pode se divertir. Pause esse vídeo e faça esses casos aí. Exemplo 3, encontre a derivada dessa função. Muitas vezes você vai ter que julgar se vale a pena usar uma determinada regra. E aqui parece que não vale a pena a gente usar a regra do quociente, porque, veja, a primeira função é um produto. Então, quando tu for fazer derivada da primeira, na derivada da primeira tu vai ter que usar a regra do produto. Se for para fazer do jeito que está aqui, usando a regra do quociente. Aí depois, vezes a segunda, que é essa, depois menos essa, vezes a derivada da segunda. Bom, enfim, está parecendo complicado. Então, você pode tentar dessa forma. Ó. Você pega primeiro e tenta reescrever essa função. Você está vendo que você pode fazer isso vezes isso vezes isso, e depois esse vezes esse e esse vezes esse. Você faz essa distribuição. Quando você faz essa distribuição, aí talvez fica mais fácil, né? Porque, veja, x vezes x quadrado dá x ao cubo. X vezes menos 2x dá menos 2x ao quadrado. Esse vezes esse dá menos x quadrado. E menos 1 vezes menos 2x dá mais 2x. Dividido por x à quarta. Não usei regra nenhuma. Não tô derivando nada ainda. X ao cubo, aí aqui esse com esse vai dar menos 3x quadrado mais 2x dividido por x à quarta. O que é isso aqui? Isso é x ao cubo dividido por x à quarta, aí mais menos 3x quadrado dividido por x à quarta, mais 2x dividido por x à quarta, né? Cada parcela vai dividir, vai ficar dividido aí por x à quarta. Ó, essa primeira, repete a base, subtrai os expoentes. 3 menos 4 dá menos 1. Aqui tu vai ficar com menos 3, x, aí 2 menos 4 dá menos 2. Aqui tu vai ficar com 2 vezes x, 1 menos 4 dá menos 3. Chegando aqui, você deriva. Simplesmente usando a regra da derivada
de uma potência, então fica a derivada de x elevado a menos 1 é menos x a menos 2. Ó, essa daqui, ó, o menos 2 vai descer, quando juntar com menos 3 vai virar mais 6. X elevado a menos 2 vai ficar x elevado a menos 3. Menos 3 desce, quando juntar com 2 fica menos 6. E x elevado a menos 4. Se você quiser ainda fazer uma graça para agradar o seu professor, aí você coloca aqui 1 sobre x ao quadrado, mais 6 sobre x ao cubo, menos 6 sobre x à quarta. Essa aqui é a derivada dessa função.